outra parte que eu queria falar com vocês é as causas da depressão. Existem centenas de causas para depressão. E a primeira delas é genética. É a genética. Existem 22 genes que estão correlacionados com a depressão. Mas se você pode ter os genes da depressão, mas se eles não estão ativados, você não vai ter depressão. Quer dizer, você pode, mesmo se você tiver os genes para depressão, você pode como que manipular para eles não se ativarem. A segunda causa para depressão seria o seu desenvolvimento comportamental ou a forma como você foi criado. Por exemplo, se você não foi criado pelo seu pai e a sua mãe ao mesmo tempo, por qualquer razão, não importa qual razão, não importa se um dos seus genitores faleceu, não importa se houve um divórcio, o que importa é que você não foi criado pelo seu pai e pela sua mãe junto. Esse já é um fator que vai fazer com que você seja propenso a ter depressão. Outra coisa, por exemplo, se você sofreu abusos durante a sua infância, seja abusos de forma sexual ou de qualquer outra forma, porque abusos não é só sexual, pode ser de outra forma também. A terceira causa de depressão é o tipo de vida que você vive, é o lifestyle que a gente diz, né? O estilo de vida. A quarta causa para a depressão seria o seu ritmo do sono, o ritmo circadiano. Se você não tem um ritmo fixo, se você cada hora está dormindo de um jeito ou acordando numa hora diferente, isso vai fazer você ficar mais propenso a ter depressão. A quinta causa seriam vícios. Qualquer tipo de vício, pode ser vício por substâncias químicas, pode ser pelo açúcar, pode ser pelo álcool, pode ser pelo cigarro, pode ser por remédios, pode ser qualquer substância química ou vícios comportamentais, por exemplo, o vício do jogo, o vício do esporte. Tem gente que faz muito esporte, é viciado por aquilo, né? Eu já fui viciada por esporte, eu sei como é que é. Eu já fui viciada pela dança também. Eu sei como é que é quando a gente tem um vício. Aquilo é mais do que um prazer, aquilo chega a ser, você quase que se mutila com exercício físico ou com dança extrema. Eu dançava assim horas e horas a fio, os pés poderiam estar esfolando, eu estava assim mesmo dançando e eu tinha que ir 3, 4, 5 vezes por semana dançar, senão eu não estava bem. E isso é mais um sinal, é mais uma causa da depressão. Isso pode levar você a ter depressão. A sexta causa da depressão é a nutrição. A nutrição aonde você tem, por exemplo, falta de ômega 3 ou colesterol muito alto. Sobre isso eu vou falar um pouco mais adiante, mas a nutrição, o tipo de comida que você come também pode ser uma causa para depressão. Isso pouca gente sabe, poucos médicos sabem disso, poucos médicos fazem essa correlação com o estilo de vida, nutrição, sono e a depressão, mas existe. Toxinas. A sétima causa da depressão seria toxinas. Se o seu corpo está tóxico, por exemplo, com mercúrio ou chumbo ou arsênio ou qualquer outro tipo de substância tóxica. Por exemplo, se você come muito peixe, você provavelmente vai estar com bastante mercúrio no corpo, porque hoje em dia os mares, não importa em qualquer, você pode ser o mar mais limpinho lá do Alasca, não sei de onde. Mas hoje em dia não é mais saudável se você comer peixe, porque as águas, tanto dos rios quanto dos mares, elas estão poluídas e tem muito mercúrio. Não só mercúrio, tem outras toxinas na água. Então, quem come muito peixe tem que prestar atenção nisso. Mais uma causa da depressão, a oitava causa da depressão seria complicações, seria da parte social. Por exemplo, se você está passando por muito estresse,
se você está passando por tristezas, por traumas, isso também são causas para depressão. A nona causa para depressão seriam condições médicas. Por exemplo, se você tem encefalite, se você teve encefalite ou tem encefalite, hipertensão, doenças autoimunes como lúpus, por exemplo, traumas na cabeça, derrames, ou, por exemplo, derrames na parte do lóbulo frontal, problemas com a tireoide, medicamentos. Todas essas condições médicas podem levar você a ter depressão. Por exemplo, tem um senhor médico, eu ouvi falar de uma história que ele passou a ter depressão depois que ele foi viajar para um país na África, e ele teve que tomar vacinas contra a malária. E depois dessa vacina, ele começou a ter depressões profundas. Quer dizer, não é só isso que levou ele a ter a depressão. Ele provavelmente já tinha outras causas da depressão na vida dele, só que tem um momento que a próxima coisa que acontece já é a mais, entendeu? Você ultrapassa o limite, aí é que a depressão se faz presente, ela se exterioriza. A 10ª causa para depressão é o seu lóbulo frontal. Se você não está com o lóbulo frontal desenvolvido, todas as substâncias que existem, não só substâncias, tem várias coisas que você faz que como que elas reprimem a circulação sanguínea para o lóbulo frontal. E se isso acontece, você pode vir a ter depressão. Por exemplo, a parte do lóbulo frontal é a parte responsável pela espiritualidade, pela moralidade, pelas suas decisões, pela sua capacidade analítica de analisar e tomar decisões, de decidir o que você quer, o que você não quer, analiticamente, não impulsivamente. Olá pessoal, como vocês estão vendo, eu já estou com outra roupa, já é outro dia. O vídeo foi ficando muito longo e foi ficando muito tarde, muito escuro, e acabou que não deu para eu gravar mais naquele dia. Então, eu já falei para vocês a respeito do diagnóstico da depressão, como que a gente diagnostica a depressão, e já falei sobre as causas da depressão, assim, muito por cima. E eu gostaria de estudar algumas das causas da depressão hoje um pouquinho mais a fundo, porque tem causas que você não consegue mudar nada. Por exemplo, a sua genética, você já nasceu assim, não tem como mudar. Como você foi criado, a sua infância, também não tem como mudar, já aconteceu, é o seu passado. Você vai levar ele com você para onde quer que você vá. Mas tem outras coisas que dá para você mudar, por exemplo, estilo de vida, nutrição e tudo mais. E sobre esses pontos que eu gostaria de falar um pouquinho mais hoje, mas também muito rapidamente, muito por cima, senão, como eu já disse, o vídeo vai ficar muito longo. Porque na verdade eu penso assim, que quanto mais você sabe a respeito da causa, mais você pode fazer para a sua cura. A coisa número 1 é exercício físico. Se você quer se livrar da depressão para sempre, então você vai ter que tirar 60 minutos por dia, no mínimo, para fazer exercício físico. E de preferência ao ar livre. Melhor ainda se for nas primeiras horas da manhã, acordou e saiu. Porque outra coisa seria a luz e o ar fresco. Então, se você junta luz, ar fresco e exercício físico, a melhor maneira de juntar essas três coisas seria fazer um exercício físico de manhã cedo, logo na hora que você acorda. 60 minutos é o mínimo. Se você sofre de depressão profunda, eu diria que de 2 a 3 horas nos primeiros 10 dias para você sentir assim uma boa diferença. E todas as coisas que eu vou falar aqui são várias opções. Agora, se você quer realmente curar e o mais rápido possível em 10 dias, então você deveria fazer todas elas. A próxima dica seria o ar fresco. Tenta sair todos os dias, no mínimo por 1 hora, no ar fresco, perto de árvores, de parques, do oceano, se você mora na praia.
Se você tiver a oportunidade de ir em cachoeiras, aonde tem água que circula, rios, é sempre uma energia muito positiva. Outro momento assim, muito positivo para você sair lá fora e respirar o ar fresco é depois de uma tempestade de chuva. Depois que tem assim, uma tempestade com trovoadas e chuva, depois que abaixa, que para de chover, que você percebe que o ar fica assim limpinho e ele tem uma outra energia também. Ou mesmo a energia do ar de manhã bem cedinho, 5 horas da manhã, esse seria o melhor horário para você ir fazer a sua caminhada, a sua corrida, o seu exercício físico lá fora. Outro ponto super importante seria a luz. E a luz interna, dentro de casa, ela nunca é suficiente. Tem que ser a luz lá de fora, tem que ser a luz do dia. E tem que ser às 6 horas da manhã seria o ideal, porque nesse horário, no Brasil é sempre cedo, é sempre claro já às 6 horas da manhã. Aqui na Suíça, onde eu moro, quando é inverno, 8h30, 9 horas da manhã, está começando a amanhecer. Então, é bem diferente. Seria o ideal você manter sempre às 6 horas da manhã, a hora que você sai lá fora e faz a luz do dia entrar pelos seus olhos, porque isso estimula os níveis de serotonina no cérebro. E você, à noite, você vai ter um sono muito mais fácil. Às 9 horas da noite você vai estar cansada, você vai querer deitar e dormir e o seu sono vai se transformar num sono regular. Essa é a forma como você tem de mudar esse seu mito de achar que você é uma pessoa noturna. Na verdade, isso não existe. Seria o correto você acordar cedo. Os primeiros dias, coloca o despertador às 5h30, por exemplo, e às 6 horas você já esteja na rua fazendo o seu exercício físico durante 1 hora. Você junta as 3 coisas em uma. O exercício físico, o ar puro e a luz do dia. Isso é uma coisa fundamental para quem tem depressão ou para quem quer curar qualquer tipo de doença, mesmo um câncer. E essas 3 coisas sempre fazem parte de uma vida saudável. Se você mora numa cidade assim como eu, que moro aqui em Zurique, que às 6 horas da manhã, no inverno, ainda está escuro, feito noite, seria fundamental você ter uma luz de, eles dizem full spectrum, espectro completo. Não sei direito como é que chama em português, vocês vão ter que procurar na internet. Talvez eu tenha tempo depois, quando eu estiver editando, de colocar aqui embaixo. Eles chamam de medical grade light box. Seria uma caixa de luz médica. Não sei se é assim que chama em português. Eu vou olhar na internet depois. O importante seria que ela tivesse 480 nanômetros de comprimento de onda. E, quer dizer, se você mora no Brasil, você provavelmente não vai precisar disso. Mas se por um acaso você mora num outro país, onde no inverno o dia começa bem mais tarde, então seria ideal se você tivesse uma luz dessa em casa, um abajur ou uma luz dessas de mesa, e você pudesse acender ela às 6 horas da manhã e ficar 1 hora ali lendo um livro, ficar assim, expor os seus olhos a esse tipo de luz na parte da manhã, das 6 às 7 da manhã. Seria fundamental para você colocar todo o seu ritmo de sono em dia. E, na verdade, depois de 1 semana fazendo isso, você passa a ser de uma pessoa noturna a uma pessoa diurna. Se você está a sua vida inteira, 30, 40 anos, você diz, não, eu sempre fui uma pessoa noturna, pode fazer o teste que em 7 dias você muda isso. É simples assim. É impressionante como o corpo se adapta de volta às coisas boas. Porque se você pensa bem, quem mora assim no campo ou na roça, né, na fazenda, o horário deles é esse, eles têm uma vida mais saudável. Esse é o horário normal e natural do corpo, do ser humano. A gente é que tem a tendência em esticar assim, o dia, as horas da noite, desde que descobriram a luz elétrica, inventaram, né, a luz elétrica, a gente tem a tendência assim, a esticar o dia até não poder mais. Se você pensa, não, é 11 horas da noite, não, é muito cedo para eu ir para a cama. Na verdade, o certo seria você ir para a cama entre 9 e 10 horas da noite. E se você voltar ao seu ritmo normal, ao ritmo normal e natural do ser humano, o que é mais saudável para a gente, você
vai vencer não só a depressão, você vai vencer qualquer doença. Isso faz parte de uma vida saudável. A quinta causa da depressão, que seriam vícios, esse é um tema muito extenso também. Vícios do quê? Vícios de substâncias químicas, substâncias tóxicas para o seu organismo, por exemplo, o álcool, o cigarro, essas coisas, né? Todo e qualquer tipo de droga, todo e qualquer tipo de substância química tóxica. É muito fácil de você perceber quando uma substância é tóxica ou não. Qualquer substância que te faz ficar dependente dela é tóxica. Você nunca vai acordar no meio da noite desesperada porque você não comeu uma banana ou porque você precisa comer uma maçã. Né? Você, quando acorda no meio da noite, não é isso que você quer comer. Geralmente é açúcar, é algo assim. Ou comidas processadas. Tudo isso são substâncias que fazem o seu corpo ficar mais tóxico. São substâncias tóxicas para ele. Bom, ainda aqui nas substâncias tóxicas, deixa eu falar ainda um pouquinho mais sobre isso, porque tem muita coisa que é tóxico e as pessoas não percebem isso, não se alertam. Eu fiz aqui uma lista: álcool, cigarro, tabaco, né? Narcóticos, remédios contra dores, remédios contra ansiedade. É engraçado que o próprio médico, ele receita para você, contra ansiedade e depressão, ele receita remédios. E isso, a longo prazo, vai fazer a sua depressão só piorar. Remédios do tipo Xanax ou Alprazolam, ou qualquer tipo de drogas, por exemplo, cocaínas ou anfetaminas, ou substâncias do tipo açúcar, chocolate, qualquer comida processada, tudo que é feito com farinha de trigo, tudo isso, se você tem depressão, é veneno para você. E não só substâncias químicas, mas também comportamentos viciantes, como jogos, a pessoa que joga por dinheiro, a pessoa que assiste TV o dia inteiro, a pessoa que é viciada em música de fundo o dia inteiro, tem que estar sempre escutando aquela música, assim, tem que ter sempre um ruído, senão a pessoa se sente vazia, se sente sozinha. Esse é um comportamento viciante muito negativo para quem tem depressão. Por que a TV é tão negativa? Ela tem assim as imagens que correm muito rápido, não só a TV, filmes também, aquelas imagens que correm a cada 3 segundos, menos que 3 segundos, está sempre mudando a imagem. Aquilo impede o seu lóbulo frontal de funcionar a todo vapor, digamos assim. Ele começa a entrar como que num transe e você fica como se você tivesse hipnotizado. E você entra como que numa hipnose e você perde a sua capacidade de analisar as coisas analiticamente. Então, você até consegue tomar decisões, mas não mais com a mesma capacidade analítica. E isso é péssimo para quem tem depressão ou qualquer outra doença. Então, se você está querendo curar a depressão, televisão para você, filmes de Hollywood ou filmes de cinema, para você assim completamente tabu. Seria ideal que você, em vez de assistir TV, que você pegasse um livro para ler. Isso é muito mais saudável. Isso é muito mais assim tranquilo para a vista e para o cérebro. O melhor tipo de leitura que você poderia fazer para desenvolver melhor o seu lóbulo frontal seriam leituras que favorecem o desenvolvimento espiritual. Por exemplo, a leitura da Bíblia, a leitura de livros baseados na Bíblia. Isso é a melhor coisa que você poderia pegar para ler. Não tanto romances sem fundamento, porque você acaba não aprendendo nada com eles. Já que você vai ler, seria melhor que você pegasse um livro que fosse te enriquecer espiritualmente, porque a espiritualidade também é um ponto da causa da depressão, que eu não falei ainda, mas vou falar ainda. Uma coisa que eu achei assim muito impressionante, fizeram um estudo científico e pesquisaram pessoas que estão na vida acadêmica, cursando universidades e tal, faculdades,
eles perceberam que com 1 hora de televisão por dia, que na verdade não é muita coisa, 1 hora de televisão por dia aumentava o fracasso das pessoas em vida acadêmica assim, em 50%. Quer dizer, isso é assim, grotescamente muito. Para você ter uma ideia, como 1 hora de TV por dia já é altamente péssimo para o seu desempenho mental. Sem contar toda a parte viciante, né? Quando você assiste 1 hora, você quer assistir sempre um pouquinho a mais. Fica difícil de você desligar a TV. Outra coisa muito viciante para o cérebro, que seria péssimo para você, que é péssimo, né, para você, é videogames, jogos de computadores, qualquer tipo de entretenimento na internet, Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS, essas pessoas que estão constantemente no celular ou no computador, que não conseguem se desligar disso. Na verdade, com 5 minutos, 10 minutos de Facebook ou Twitter por dia, você já deveria poder resolver tudo que você tem para resolver e sair, não ficar olhando, observando o que cada um postou, qual é o comentário que cada um fez. Se você tem alguma coisa para postar, eu, por exemplo, tenho família espalhada no mundo inteiro. Então, eu gosto de postar fotos, de postar um comentário, porque eu me comunico com a minha família dessa forma. Mas eu tento ficar não mais do que 10 minutos por dia. Outra coisa muito viciante são esportes competitivos. Se você está sempre no estado que você está puxando o seu corpo para dar o máximo de si, para competir com o desempenho de uma outra pessoa, isso não é bom para você. Fazer esportes é uma coisa boa, mas você faça esportes para você, não para competir com os outros. E se essa é a sua profissão, se a sua profissão é esportista, então saiba que isso pode levar você a ter depressão, ou se você já tem depressão, isso pode estar impedindo que você se cure. Eu já fui viciada em esporte, eu nunca fiz esporte ou competição, mas eu já fui viciada em esporte, já fui viciada em dança. Eu tinha necessidade física de dançar 4, 5 vezes por semana durante horas, sem dar atenção para os meus pés que estavam machucados ou para o cansaço do meu corpo. Era uma coisa assim, eu tinha necessidade no dia seguinte ainda ir para a academia. Eu cheguei a ter assim vários problemas de saúde por causa disso e comecei a ter depressão também. Quando eu percebi que isso estava puxando demais a minha saúde, então eu diminuí. Outra coisa viciante é se você tem qualquer tipo de práticas sexuais divergentes. Ou então assistir pornografias. Isso aí também daria um tema para um outro vídeo, um vídeo inteiro só a respeito disso. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes, mas qualquer tipo de vida sexual divergente, se você não está tendo uma vida regular, isso também é uma coisa viciante. Troca constante de namorado ou de namorada, de partner, como é que se chama? Esqueci o nome em português, mas a troca, parceiro. Se você troca constantemente de parceiro, se você tem uma vida que não é uma vida estável sexualmente falando, isso é uma coisa viciante, é uma coisa que não faz bem para a sua saúde. E se você tem depressão, isso é péssimo, isso impede você de se curar. Então, tenta colocar a sua vida emocional e sexual também em ordem. Outra coisa que também é viciante é, como eu já falei aqui, essas pessoas que têm o costume de se cortar. Isso é uma prática também bastante viciante. Você vê que vícios engloba muita coisa, engloba substâncias químicas que te viciam e atitudes viciantes. E para você se libertar disso, eu acho que eu vou falar sobre isso bem no final do vídeo, assim eu mantenho a sua atenção aqui até o último momento do vídeo. Só tem uma coisa que é capaz de te libertar completamente de todo e qualquer vício. Essa informação eu vou deixar por último, tá bom? Porque é a informação melhor que eu tenho para te dar. Uma outra causa da depressão que eu quero entrar aqui um pouquinho mais em detalhes
é a respeito da nutrição. Se você quer ter uma vida sem depressão, curar sua depressão por completo, então todo e qualquer produto animal é veneno para você. Por quê? Porque nos produtos animais tem colesterol. Todo produto animal, com exceção da clara de ovo, tem colesterol. E colesterol é péssimo. Tudo que é péssimo para o coração é péssimo para o cérebro também. E colesterol é péssimo para o coração. Aí você pensa, mas então eu posso comer clara de ovo? Clara de ovo, ela não tem colesterol, mas ela tem outras coisas, outras substâncias que elas como que aglutinam dentro do corpo e tampam os caminhos de eliminação de toxinas. Na verdade é isso, falando assim em palavras simples que todo mundo entende. Então eu evitaria inclusive a clara do ovo. Se possível, faça uma alimentação vegana, da qual o mel é um produto animal também, mas o mel eu ainda consideraria numa alimentação vegana. Eu tiraria tudo que faz parte, tudo que seja carnes, peixes, ovos, produtos de leite, queijos, todos os laticínios, eu tiraria tudo isso. E se você puder tirar o açúcar e tudo que é feito de farinha de trigo, todas as coisas processadas, comidas processadas, seria perfeito. Se você quer curar a sua depressão, principalmente em 10 dias, como eu prometo nesse vídeo, tenta fazer o teste, passe 10 dias só se alimentando de uma forma vegana e o mais cru possível. Por exemplo, se você fizer um bom suco verde de manhã cedo e comer bastante frutas, bastante saladas, bastante coisa crua, é o que mais tem enzimas, é aquilo que mais limpa o seu corpo. A alimentação crua é a única que tem enzimas, então ela ajuda não só no todo o processo de digestão, mas ela também vai ajudar você a limpar todo o seu sistema, e não só o sistema digestivo, todo o seu corpo, porque toxinas ficam entre as células dos órgãos, fica depositado entre os órgãos, fica depositado entre os tecidos, entre as células, dentro das células. É um processo grande. E quanto mais tempo você manter uma alimentação completamente vegana e o máximo possível, digamos 80, 90% dessa alimentação ser crua, você vai estar fazendo um grande progresso na sua saúde e vai estar eliminando a depressão por completo. Você vai conseguir curar a sua depressão. Ainda dentro da nutrição, tente beber só água, ou então assim suco verde, suco de frutas batido, feito na hora, não esses sucos de caixinha. Tudo que é processado tem açúcar, tem substâncias químicas e todas essas substâncias químicas são terríveis para o corpo. Açúcar é terrível, adoçantes é terrível. Tenta eliminar todas as coisas doces. Tenta adoçar com bem pouquinho mel e com o tempo você nem mel vai precisar para adoçar, porque as próprias frutas elas têm já o açúcar delas, já é docinho o suficiente. Mas sobre nutrição também seria um vídeo inteirinho à parte só sobre isso. Vamos passar para frente. E agora falando sobre a última causa da depressão, que é tudo que afeta o funcionamento do seu lóbulo frontal. Eu já falei aqui um pouco, várias coisas afetam o funcionamento do seu lóbulo frontal. E uma delas é a música, é muito importante que tipo de música você está ouvindo. Eu acho que esse vai ser também um tema sozinho para um vídeo inteiro. Mas assim, só para te dar assim uma ideia muito rápida que tipo de música que eu tô falando que seria positivo para você ouvir, na verdade a única música que seria assim realmente benéfica para você ouvir seria a música harmônica e melodiosa, sem aquele ritmo pausado, sem aquele ritmo de fundo aonde você tem a tendência a movimentar o corpo quando escuta. Por exemplo, toda música que tem bateria ou qualquer instrumento de percussão é maléfica para o seu corpo. O seu corpo, ele tem o ritmo dele, ele tem como que uma música dentro dele. E a música que você escuta, que vem do lado de fora, dependendo da altura também, se você está escutando, pode ser inclusive uma música melodiosa e harmônica, mas se ela está muito alta,
Isso também vai afetar o funcionamento do seu corpo, não só do seu lóbulo frontal, influencia os seus sentimentos e como o seu coração está batendo, como vai ser a velocidade que circula o sangue no seu corpo. Isso tudo pode ser muito, muito maléfico para você. E muitas pessoas já fizeram estudos científicos sobre os efeitos da música no corpo. E sobre isso eu vou fazer um outro vídeo só falando, me aprofundando mais nesse tema, porque realmente é muito importante. Aí você vai falar, poxa, mas eu gosto tanto de música rock, mas esse também é um vício. O tipo de música que você está escutando pode ser um vício. Uma outra coisa que eu não falei aqui ainda, mas que também seria um tema muito, muito longo, você vê, é difícil espremer tudo num vídeo só. Afeta a química do seu cérebro, como o seu cérebro funciona quimicamente falando, é impressionante. É a forma como você pensa, como você, os pensamentos que você tem afetam a forma do seu cérebro produzir substâncias químicas, e isso afeta, as substâncias químicas afetam o seu corpo inteiro, o funcionamento não só do cérebro, como de todos os seus órgãos. Então, a gente tem que, esse também seria um tema separado para fazer um vídeo só a respeito disso. Mas assim, falando muito, muito rápido, pensamentos errados e distorcidos, por exemplo, do tipo pensamento ou tudo ou nada. Ah, se eu não comer esse prato de lasanha, eu vou morrer. Entendeu? Não é bem assim. Você não vai morrer se você deixar de comer um prato de lasanha. Você pode ficar com vontade, mas você não vai morrer. Ou então do tipo, uma pessoa ou é burra ou é inteligente. E não é assim. Todo mundo tem um certo nível de inteligência em algum ponto. Ou tem algumas outras coisas que a pessoa não é tão sábia, né? Ou uma pessoa está completamente arruinada ou ela é completamente perfeita. E não é bem assim. Ou então uma pessoa completamente, ou uma pessoa é bonita ou ela é feia. E também não é assim. Toda pessoa bonita tem algo feio, toda pessoa feia tem algo bonito. Todo esse pensamento ou tudo ou nada são pensamentos distorcidos. Essa é uma coisa que você deveria evitar, tentar analisar os tipos de pensamentos que você está tendo para não ter esse tipo de pensamento distorcido. Outro tipo de pensamento distorcido, por exemplo, é pensamento do tipo, você só olha para um lado da equação. Como a pessoa que diz, não tem nada de valor na minha vida, não tem nada que preste na minha vida. E não é assim, todo mundo tem coisas boas na vida. A sua vida não é só coisas ruins. E não é só coisas boas também, todo mundo tem dos dois lados. Ou então tem aquela pessoa que olha para os dois lados da equação, mas desqualifica o lado bom. Por exemplo, a pessoa que chega para você e diz, poxa, ninguém me ama, ninguém se preocupa comigo, ninguém tá nem aí pra mim se eu tô vivo ou se eu tô morto. E na verdade não é assim, você tem amigos, você tem alguém da sua família, você tem o seu vizinho, você tem alguém, sempre se preocupa com você. A pessoa para quem você está conversando também se preocupa com você. E você diz, mas essas pessoas não contam. Como não contam? Você está desqualificando o lado bom da equação, você não pode só qualificar o lado ruim, você tem que levar os dois lados em consideração. Se você só qualifica um, ou só presta atenção em um, ou só leva em conta um, você está tendo pensamentos distorcidos. E isso não é uma coisa boa. Ou então você também assumir o que os outros estão pensando. Você nunca pode pensar, fulano está pensando tal e tal coisa de mim. Você não sabe, você nunca sabe exatamente o que as pessoas estão pensando. Até se você pode conhecer uma pessoa super bem, você pode ser casado há 30 anos com a mesma pessoa, você vai saber geralmente o que a pessoa está pensando, mas não sempre. Então não tenha pensamentos sempre assim, eu sei o que tal pessoa está pensando, eu sei como a pessoa vai reagir, eu sei o que fulano vai pensar, eu sei o que o fulano vai fazer ou o que o fulano vai querer de mim. E na verdade não é bem assim. A comunicação deve ser sempre aberta e deve sempre dar chances ao outro se expressar, para você não ter pensamentos distorcidos. Outra coisa também é quando você pula muito rapidamente para conclusões. Você tem que primeiro deixar a pessoa se expressar
antes de ter conclusão. Você tem que analisar também os fatos antes de tomar uma conclusão. Assim, seria um tipo de um prejudício. Não é prejudício, como é que chama em português? Preconceito. Seria outra coisa que não é muito bom, que leva a pensamentos distorcidos, é você querer adivinhar o que a pessoa está falando, vai fazer, o que ela quer de você. O que a gente chama também de erro de clarividência. Você acha que a outra pessoa quer tal coisa e na verdade não é aquilo. Então você tenta analisar as coisas sempre de uma forma mais neutra, sem, por exemplo, uma pessoa diz alguma coisa, ela falou aquilo porque ela está querendo dizer aquilo outro. Isso é péssimo. A pessoa que faz isso, ela está sempre tendo pensamentos distorcidos. Pensamentos distorcidos levam a baixa autoestima, a procrastinação, leva a... Você esquece os seus objetivos, você tem, como se diz, preconceitos, você entra em atitudes de preconceito, você tem aumento, o seu problema acaba aumentando de tamanho, você acaba se frustrando, tendo pessimismo, desencorajamento, leva inclusive a suicídio, é bastante grave. Então o certo seria você racionalizar com o seu cérebro, sem ter pensamentos distorcidos, todas as coisas, todos os pensamentos que você vai ter. Não ter pensamentos assim, só baseados nas emoções. Tenta não colocar as emoções no seu pensamento. Tenta pensar sem as emoções. Deixa as emoções aqui embaixo e pensa aqui em cima. É importante fazer uma distinção. Primeiro você pensa, depois que você pensou analiticamente, aí você vê tal e tal sentimento cabe nesse pensamento, tal e tal outro não. Tem um ditado que diz que os pensamentos são como ondas, você não tem como impedir que eles venham, mas você tem como escolher qual delas você vai surfar, né? Bom, eu acho que eu já falei suficiente para esses 2 vídeos, só fazendo assim um grande apanhado. Se você quer curar da depressão, você tem que cuidar principalmente desses pontos, das causas da depressão, que você tem como manipular, tem como mudar, que são o seu estilo de vida, o seu ritmo circadiano, cuidar nessa parte dos vícios, que eu ainda prometi que eu ia falar mais uma coisinha a respeito disso, aqui no final do vídeo. Você tem como mudar a sua alimentação para uma alimentação completamente vegana, parar de tomar qualquer coisa tóxica, parar com cigarro, álcool, música estridente, música rock, música popular, música gospel, parar com todas essas músicas que movimentam o corpo, evitar toda e qualquer situação de estresse, tenta ter uma vida mais próxima, uma vida do campo. Tenta, se você tem a oportunidade de se mudar para o campo, seria melhor ainda. Mas isso eu sei que muita gente mora na cidade, não tem como se mudar para o campo e é difícil mesmo. Mas tenta fazer o possível para você manter o seu lóbulo frontal o mais claro e o mais limpinho possível. Sobre o lóbulo frontal, como ele trabalha, eu vou fazer também um vídeo falando só sobre isso. Eu tenho assim vários assuntos sobre saúde que eu quero falar aqui no meu canal. Agora, como eu prometi para vocês, a cura dos vícios, de todo e qualquer vício, tem uma e única coisa somente que você pode fazer para curar completamente qualquer vício. E essa coisa eu sei que muita gente não vai gostar de ouvir, vai dar as costas, vai achar que esse vídeo não valeu a pena ter assistido, mas é a única coisa que eu tenho para passar adiante, é a única solução do problema que eu tenho, é entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se você não acredita em mim, escolha um momento assim, de tranquilidade, coloque-se de joelhos, converse com Jesus Cristo, não é com qualquer outro santo, não é com Maria, não é com Rita de Cássia, não é com Santo Expedito, com nenhum outro santo. Santo só existe um, e esse um é Jesus Cristo.
Ele mesmo falou, e eu vou ler da palavra dele, em João capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhes Jesus, esse é Jesus falando, preste atenção nas palavras dele. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, não existe cura de doença nenhuma, não existe cura de vício nenhum, não existe nenhum tipo de cura que não seja com Jesus Cristo. Se você quer se curar de qualquer coisa, principalmente de vícios e principalmente da depressão, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Coloque-se de joelhos e pergunte para Ele, converse com Ele, fale: Pai, eu quero saber, é verdade o que essa mulher doida falou, né? Nesse vídeo do YouTube? É verdade isso, que o Senhor é a única porta, é o único caminho? Eu quero saber o que é que eu estou fazendo de errado. E Ele vai mostrar para você, Ele vai mostrar na sua vida o que é que está de errado, o que é que está torcido, aonde que você tem que consertar. E pode ter certeza que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E os livra de qualquer coisa, de doenças como depressão, de qualquer outro tipo de doença, de vícios, de comportamentos distorcidos, de pensamentos distorcidos, de toda e qualquer coisa que não está em ordem na sua vida. Peça a Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele. Essa é a coisa mais poderosa que existe na face da terra. Ele criou você, Ele sabe como cuidar do seu corpo, Ele sabe o que está certo e o que está errado na sua vida. Peça a Ele, pergunte a Ele e Ele vai mostrar. Então, por hoje é só. Eu agradeço vocês terem ficado aqui 2 vídeos escutando eu falar um montão. E eu ainda tenho mais um montão para falar, eu vou continuar postando vídeos aqui. E se você gostou desse vídeo, dê um like para mim, inscreva-se aqui no canal, divulgue esse vídeo para quem tem depressão, para quem você acha que pode tirar algum proveito das coisas que eu falei aqui, que na verdade somos todos nós. Esse vídeo eu não falo só para você, eu falo para mim também, porque eu também já sofri de depressão. E se você gostou, volte aqui no meu canal e seja sempre bem-vindo. Fiquem com Deus e um beijo enorme de Zurique, até a próxima. Tchau!